Fala galera, beleza? Eu sou o professor Cleves, eu vim trazer mais uma aula sensacional de matemática para vocês. Hoje a gente vai resolver uma lista de exercícios de matemática básica. Essa lista está disponível gratuitamente em um link aqui na descrição. É só você clicar nesse link e você vai baixar um arquivo em formato PDF com todas essas questões comentadas. Essa lista de exercícios tem questões de adição, subtração, multiplicação e divisão. Também tem termo desconhecido e por último tem uma questão sobre sólidos geométricos. Então bora deixar de enrolação e vamos para a aula. Então, exercício 1 pede para a gente fazer a leitura dos problemas a seguir e resolvê-los, né? O problema da letra A diz o seguinte: Fabrício tem R$320 para pagar as contas, R$117 a conta de energia elétrica, R$58 a conta de água e R$88 a conta de telefone. E para fazer algumas compras. Aí pergunta quanto lhe restou para ele fazer essas compras. Então, primeiro ele vai pagar as suas contas e o que restar ele vai fazer algumas compras. Então, o primeiro passo é a gente descobrir qual o valor total ele vai gastar pagando essas contas, né? E para isso basta a gente fazer uma continha de mais aqui, né? 117 que é o valor da energia elétrica, R$58 que é o valor da água e 88 que é o valor da conta de telefone. Então, a gente efetuando a soma aqui, nós temos o seguinte, ó. 8 mais 8 é 16, né? Aí 16 mais 7. 16 mais 4, 20, mais 3, 23. Você coloca o 3 na unidade, sobe 2 para a dezena. Vai ficar 2 mais 1, não, 3. 3 mais 5, 8. 8 mais 8, 16. Você coloca o 6 na dezena e sobe 1 para a centena. Então, 1 mais 1, 2. Então, o valor de R$263 que ele vai utilizar para pagar as suas contas. Então, agora nós precisamos pegar o total em dinheiro que ele tem, retirar essa quantia e o que sobrar é o que ele vai ter à sua disposição para fazer as suas compras. Então, vamos lá, R$320 menos 263 e a gente vai encontrar um total de R$57, né? Então, R$57 é o valor que ele vai ter para fazer as suas compras. Vamos analisar a letra B agora. Na letra B nós temos o seguinte: na escola de Pedro há 8 classes com 35 alunos, 5 classes com 33 alunos e 12 classes com 30 alunos. Qual é o total de alunos dessa escola? Então a gente vai precisar realizar aqui algumas operações de multiplicação e depois a gente vai somar esses resultados. 8 vezes 35, vamos encontrar um total de 280 alunos. Agora nós vamos multiplicar o 5 vezes o 33. 5 vezes o 33, a gente vai encontrar um total de 165 alunos. E depois multiplicaremos 12 vezes o 30. Para multiplicar um número terminado em zero é bem simples, né? Você multiplica como se aquele zero não tivesse ali e depois acrescenta o zero. Então, vou fazer 3 vezes o 12 e depois acrescento o zero. 3 vezes o 12 dá 36, então acrescento um zero, 360. Então, nas classes que tem 35 alunos, dá um total de 280 alunos. Nas que tem 33 alunos, a gente vai encontrar um total de 165. E nas turmas de 30 alunos, vamos encontrar um total de 360. Agora é só efetuar uma soma desses valores. Ó. E a gente vai encontrar que na escola do Pedro tem um total de 805 alunos. Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida, você pausa o vídeo, volta na questão que você estiver com dúvida, ou então deixa aqui nos comentários. Letra C. Em uma fábrica de tijolos, uma única máquina produz 352 tijolos por hora. Em 6 horas, quantos tijolos serão produzidos? E quantos tijolos serão produzidos em 1 hora por 4 máquinas iguais a essa? Então aqui a gente vai trabalhar com essas duas perguntas de modo separado, né? Então primeiro eu vou pegar o 352 e multiplicar por 6, para descobrir quantos tijolos essa máquina faz em 6 horas. E a gente vai encontrar um total de 2.112 tijolos. Depois eu vou efetuar a multiplicação de 352 por 4, né? Para descobrir quantos tijolos 4 máquinas fazem durante 1 hora. E a gente vai encontrar um total de 1.408. Então, uma máquina vai produzir 2.112 tijolos em 6 horas e 4 máquinas vão produzir 1.408 tijolos em 1 hora. Beleza, então o primeiro exercício concluído com sucesso. Vamos para o exercício 2. O exercício 2, é de acordo com o que a gente já estudou sobre as propriedades da adição, nós vamos marcar aqui a alternativa correta. A gente vai marcar um x na correta, porém as que estiverem erradas, vamos assinalar aqui por que elas estão erradas. Então vamos lá. Primeiro item, a gente vai verificar o seguinte, ó, que eu tenho 2.654 antes da igualdade e depois da igualdade,
Só que eu tenho aqui elementos diferentes, né? Antes da igualdade eu tenho um 3.760 e depois da igualdade um 3.660. Como os dois números são diferentes, as somas também vão dar diferente, né? Então, esse item é um item incorreto, esse a gente não vai marcar nada. Na letra B, eu vou observar que as parcelas 1.357 e 0 são iguais antes da igualdade e depois da igualdade. Porém, depois da igualdade eu tenho a parcela 10, eu tenho uma parcela a mais, sendo que as outras são iguais. Então, esse valor não vai dar o mesmo, né? Antes da igualdade vai dar 10 unidades a menos do que depois da igualdade. Então, esse item também é incorreto. No item C, a gente vai verificar o seguinte, que se eu somar 1.250 mais 750, eu vou encontrar 2.000. E aí eu vou ter 2.000 mais 1.000, que é a mesma coisa que tem depois da igualdade, 2.000 mais 1.000. Então, esse item é o item correto, é o que a gente vai marcar um xizinho. No item D, né, já está dizendo assim, ó, 235 mais 345 mais 164. A única parcela que é igual é a 164. As outras duas parcelas que estão depois da igualdade são menores do que a parcela que está antes da igualdade. Então, esses valores não vão dar iguais, né? A gente vai encontrar aqui que antes da igualdade dá 744 e depois da igualdade dá 742. Então, os dois valores não são iguais, então esse item está incorreto. No item E, 160 e 240 mais 130 é igual a 130 mais 300. Né? 160 mais 240 dá 400. E aí 400 mais 130 não pode ser igual a 130 mais 300. Esses valores são diferentes, portanto esse item é incorreto também. Então, exercício 2 concluído com sucesso. Vamos para o 3. O exercício 3 é de acordo com as propriedades da adição. A gente vai marcar a alternativa que está correta e as demais a gente vai justificar aqui por que elas estão incorretas. No item A, na propriedade comutativa, a ordem das parcelas não altera a soma ou resultado. Esse item está correto. A propriedade comutativa, ela diz isso, né? A ordem das parcelas não vai alterar o resultado de uma soma. E também vale para multiplicação. Letra B. Na propriedade comutativa, podemos associar as parcelas de maneira diferente sem que o resultado se altere. Olha o equívoco aqui. Na propriedade comutativa, podemos associar. Nós associamos na propriedade associativa. Na comutativa, eu comuto a ordem, eu troco a ordem. Então, esse item está incorreto. Na propriedade comutativa, organizar as parcelas de maneira diferente que o resultado não vai se alterar. Então, nós podemos organizar, nós podemos trocar a ordem delas, que o resultado não vai mudar. Então, esse item está incorreto. Na letra C, nós temos o seguinte, ó, em uma adição em que uma das parcelas é zero, o resultado será zero, já que o mesmo é o elemento neutro da adição. O zero, de fato, é o elemento neutro da adição. Porém, quando eu somo ele a qualquer número, o resultado não dá zero, e sim o outro número. Então, esse item está incorreto por isso. Letra D. Na adição de 3 ou mais parcelas, não podemos associá-las de maneira diferente. Podemos sim, a propriedade associativa garante isso. Então, esse item está correto, porque nós podemos associar sim. Item E. Associando-se 3 ou mais parcelas de maneira diferente, o resultado não será o mesmo. O resultado será o mesmo sim. A propriedade associativa garante esse conceito para a gente. Então, esse item está incorreto. Beleza. Então, o item correto é a letra A. Questão 3 concluída. Vamos tentar a 4 agora. Na questão 4 é para a gente marcar a alternativa correta também. Só que a gente vai analisar item por item e verificar por que eles estão incorretos. No primeiro item está dizendo que nós podemos calcular 53.184 mais 805 ou 805 mais 53.184, que o resultado não será o mesmo. Essa é a propriedade comutativa da adição. A única palavra que torna essa sentença errada é o não. Se eu trocar a ordem das parcelas, o resultado será o mesmo. E a propriedade comutativa que garante isso para a gente. Então, pelo fato de estar escrito que não será o mesmo, esse item está incorreto. B. Se eu fizer 263.290 mais 218.124 mais 53.989, ou então se eu associar as duas últimas parcelas e o resultado somar com 263.290, quando associamos duas ou mais parcelas, podemos agrupá-las de maneira diferente sem alterar a soma. Essa é a propriedade associativa da adição. Corretíssimo. A gente pode associar as parcelas da maneira que quisermos, que o resultado vai continuar sendo o mesmo.
Então, esse item está correto, a gente marca um xizinho aqui na letra B. Na letra C, está dizendo que em uma adição, quando uma das parcelas é zero, o resultado é igual a 1, pois o 1 é o elemento neutro da adição. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. E quando eu adiciono zero, o resultado sempre vai ser a outra parcela. Só vai dar 1 se a outra parcela for 1. Mas se for qualquer outro número, vai dar o outro número. Então, esse item está incorreto. Letra D. Na propriedade comutativa, a ordem das parcelas altera o resultado. Ao contrário, né? A ordem das parcelas não altera o resultado. Então, esse item também está incorreto. Letra E. Ao associar 3 ou mais parcelas de maneira diferente, o resultado não será o mesmo, já que não há propriedade que garanta esse fato. Se eu associar as parcelas de maneira diferente, o resultado será o mesmo, e que a propriedade que garante isso é a propriedade associativa. Então, esse item também está incorreto. Então, questão 4, concluída, bem tranquila, né? Até agora sem muita dificuldade. Vamos fazer a quinta. Na quinta questão está dizendo o seguinte, ó. Veja como Maria e Carlos responderam a questão abaixo. Minha tia comprou 4 caixas com 15 garrafas de suco de uva em cada uma das caixas, né? E 4 caixas com 25 garrafas de suco de laranja em cada uma. Quantas garrafas de suco minha tia comprou ao todo? A Maria ela fez o seguinte, ela pegou a quantidade de garrafas da caixa de uva e a quantidade de garrafas da caixa de laranja e somou, né? 15 mais 25, e o resultado disso é que ela multiplicou por 4. Já o Carlos, ele multiplicou por 4 a quantidade de garrafas em cada caixa de suco de uva e a quantidade de garrafas em cada caixa de suco de laranja. Então, ele fez 15 vezes 4 mais 4 vezes o 25. O item A pergunta o seguinte, ó. Qual deles aplicou a propriedade distributiva? Qual deles distribuiu o cálculo? Né? Quem distribuiu essa operação foi o Carlos. Ele fez 4 vezes o 15 mais 4 vezes o 25. Ele distribuiu as nossas operações. Então, ele utilizou a propriedade distributiva. Pede para a gente agora, na letra B, está pedindo para a gente fazer os cálculos e encontrar o número de garrafas. Né? Então, vamos ao método do Carlos. 4 vezes 15, 60. 4 vezes o 25 dá 100. 100 mais 60 igual a 160 garrafas de suco a tia dos meninos comprou. Então, exercício 5, bem tranquilo. Vamos para o 6. A professora pediu que os alunos calculassem o produto dos números 37, 26 e 54. Luiz calculou o produto 37 vezes 26 e multiplicou o resultado por 54. Já o Thomas calculou o produto de 26 vezes o 54 e depois o resultado ele multiplicou por 37. José colocou o produto 37 vezes o 54 e depois multiplicou o resultado por 26. No item A pergunta o seguinte, ó. Podemos dizer que os 3 alunos encontraram o mesmo resultado? Sim, a gente pode dizer isso, eles encontraram um resultado igual. Qual a propriedade que garante isso para a gente? Ó? A propriedade que garante esse resultado é a propriedade comutativa, porque está dizendo que eu estou trocando a ordem das parcelas. Né? Eu estou colocando aqui era primeiro por último, aqui era no meio em último lugar, em primeiro. Então, eu estou trocando a ordem delas. O resultado não vai ser alterado. Né? Qual é o resultado dos 3 números? Né? Qual é o resultado do produto dos 3 números? Então, eu vou pegar o 37 vezes o 26, vou calcular como o Luiz calculou. E vou encontrar um total de 962. Depois eu vou pegar esse 962 e vou multiplicar por 54. E eu vou encontrar um total de 51.948. Significa que o número encontrado, né, o produto dos 3 números é 51.948. Exercício 6 também, bem tranquilo, bem fácil. Vamos para o 7. Giovana resolveu uma multiplicação decompondo um dos fatores. Então ela tinha 35 vezes 7, ela colocou como sendo 30. Ela separou o 35, né, como sendo 30 mais 5. Pegou o 30 vezes o 7, depois o 7 vezes o 5 e somou os 2 resultados. Aí o exercício pede para que a gente faça o mesmo que a Giovana fez, só que com as multiplicações a seguir. Então, primeiro eu peguei o 23 e separei aqui, coloquei como sendo 20 e o 3. E multipliquei ambos por 4. 20 vezes 4 mais o 4 vezes 3. A gente vai encontrar 80 mais 12. 80 mais 12, 92. Na letra B, nós temos 18 vezes 9. Então, vou separar esse 18 como sendo 10 mais 8, e aí multiplico 10 por 9, depois o 8 por 9. 10 vezes 9, 90. 8 vezes o 9 dá 72. Né? 90 mais 72, 162. Então, a gente fez aqui
a decomposição desses números, né? Depois realizou a multiplicação usando a distributiva aqui. Então a gente primeiro separou aqui, né? Fez a decomposição e depois efetuou as multiplicações, tá bom? Vamos para o exercício número 8. A professora de Lívia e Eduarda pediu a elas que resolvessem o seguinte problema. Em um teatro, as cadeiras são dispostas em 3 blocos. Cada um desses blocos tem 10 fileiras com 22 lugares cada um. Quantos lugares há nesse teatro? Bom, vamos lá. Elas resolveram o problema, mas associaram os fatores de maneira diferente. Termine o cálculo que elas começaram obedecendo os parênteses. Então, vamos lá. Vou pegar primeiro aqui a conta da Lívia. 3 vezes o 10 dá 30, 30 vezes 22, 660. Agora do Eduardo. 10 vezes o 22, 220, vezes 3, 660 também. Então, no item A pergunta se elas encontraram o mesmo valor. Sim, elas encontraram o mesmo valor, né? O valor 660. E na letra B pergunta que propriedade garante que elas encontrariam o mesmo valor e o que diz essa propriedade. A propriedade é associativa e diz que se nós associarmos 3 ou mais parcelas de maneira diferente, né, o resultado não será alterado, o resultado vai ser o mesmo. Então, exercício 8 concluído, bem tranquilo, bem fácil. Agora a gente vai fazer o exercício de número 9. Exercício de número 9 também é bem facinho, é só para a gente completar aqui as sentenças utilizando o sinal de igualdade, né? Antes da igualdade tem que dar o mesmo valor de depois da igualdade. Então eu tenho aqui, ó, 564 vezes um número vai dar 564. Então posso observar que aqui é o elemento neutro da multiplicação, né? Porque o resultado é igual a uma das parcelas. E o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Na letra B, eu tenho alguma coisa vezes 850 e o resultado é 0. A única possibilidade que existe aqui é dessa primeira parcela ser o 0, porque é a única maneira de fazer uma multiplicação e encontrar 850 igual a 0. Né? Então, 0 vai ser 1850 vezes 0 é igual a 0. Na letra C, eu tenho 310 vezes 15 igual a 15 vezes alguma coisa. Propriedade comutativa, é só trocar a ordem das parcelas. Então, aqui é só eu copiar a primeira parcela diante da igualdade, que é o 310. Mesma coisa acontece na letra D, eu só preciso utilizar a ordem aqui contrária, né? O 10 ele está como segunda parcela depois da igualdade e ele vai ser colocado como primeira parcela antes da igualdade. Então, a gente tem 10 vezes o 4. 35 vezes o 7, o resultado vezes 5 é igual a 35 vezes o 7 vezes o 5. A gente está só associando as parcelas de maneira diferente aqui. E a mesma coisa acontece na letra F. 53 vezes o resultado de 10 vezes 8. Então, eu vou associar agora as duas primeiras parcelas, que são 53 e o 10. Exercício 9 também bem fácil, bem tranquilo. Vamos fazer o exercício 10 agora. O exercício 10 ele é muito importante, ele fala para a gente sobre a relação fundamental da divisão. Né? Em qualquer divisão, a relação fundamental diz o seguinte, ó, se você quer saber o valor do dividendo, basta você pegar o divisor vezes o quociente e somar com o resto. E você vai encontrar o valor do dividendo. Também é importante a gente saber que o maior resto possível de uma divisão sempre vai ser o divisor menos 1. Porque se o resto for igual ao divisor, dá para dividir mais uma vez, e se ele for maior, também vai dar para dividir mais uma vez. Então, a única possibilidade que nós temos é que o resto seja menor que o divisor. E para ele ser menor do que o divisor, sendo o maior número possível, é só eu pegar o meu divisor e tirar uma unidade. Então, no item A, nós temos o seguinte, ó, em uma divisão, o divisor é 24, o quociente é 12 e o resto é o maior possível. Opa, se o resto é o maior possível, basta pegar o divisor, que é 24, e tirar 1. Então, o resto é 23. E aí pergunta para a gente qual é o valor do dividendo. O maior resto possível é sempre o divisor menos 1. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. O divisor é 24, o quociente é 12, então 24 vezes 12. E o resto é 23. 24 vezes 12 dá 288, mais 23, 311. Então, nesse caso, o dividendo da nossa operação é o número 311. Se eu pegar 311 e dividir por 24, vou encontrar o quociente 12 e vai sobrar 23. Vamos para a letra B. Em uma divisão, o divisor é 35 e o quociente é 14. O resto é 9. Qual é o dividendo? Mesmo processo. Você vai pegar aqui, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. O divisor é 35, o quociente é 14 e o resto é 9. Então, só pegar 35 vezes 14, que dá 490, e somar com o resto, que é 9.
Então, o meu dividendo da letra B é igual a 499. Bem facinho, né? Vamos fazer a questão de número 11. Na questão de número 11 tem um diálogo entre duas crianças, né? O Matheus e o Pedro. O Pedro diz para o Matheus que ele tem 23 figurinhas e ele vai ganhar 5 pacotes de figurinhas, cada uma com 4 figurinhas. Então ele entende, o Matheus, ele entende que se a gente pegar o 23, né, mais o 4 vezes o 5, eu preciso primeiro somar o 23 com 4, que dá 27, e 27 vezes o 5 vai dar 135. Ele entende dessa forma. Porém, a gente sabe que está errado, né? Porque quando eu tenho uma expressão numérica, e isso é uma expressão numérica, porque tem duas operações, né? Eu nunca faço a adição antes da multiplicação. Primeiro eu faço a multiplicação e depois o resultado eu faço a adição. Então, nesse caso, ele deveria ter multiplicado primeiro e depois somado. Como ele somou primeiro, o resultado deu errado. Calculando da maneira correta, a gente vai pegar o seguinte, ó, 23 mais 4 vezes 5. Vou pegar 4 vezes 5 é 20, mais o 23 igual a 43 figurinhas. Então, na verdade, o Pedro ele ia estar com 43 figurinhas, né? E não com 135 como ele havia acreditado. Questão 11, letra A e B, concluída com sucesso. Vamos para a letra C. Ó. Resolva as expressões numéricas abaixo, seguindo as regras de como resolvê-las estudadas em sala de aula. Você descobrirá de uma outra maneira a quantidade de figurinhas que Pedro vai ficar. Desenvolva a expressão. Então, a gente tem o seguinte, ó. Aqui no canal a gente já tem um vídeo exclusivo para a expressão numérica que explica direitinho como é que a gente faz as expressões numéricas com as 4 operações, utilizando parênteses, chave e colchete também. Tá bom? Então dê uma olhadinha aí que você vai conseguir encontrar bastante coisa boa aqui no canal. Então, primeiro você vai fazer as operações dentro do parênteses. E dentro do parênteses eu tenho 68 mais 2, que dá 70. Todo o restante da expressão numérica eu vou copiar, só vou substituir essa adição pelo 70. Aí, como sobrou só um número, eu não preciso mais colocar o parênteses, né? Porque só tem um número. Agora é só dividir o 70 pelo 7, e a gente vai encontrar 10, e o restante da expressão numérica eu copia. Agora a gente vai pegar, ó, tem uma subtração e uma multiplicação. Primeiro você multiplica, 10 vezes o 4 dá 40, e aí o restante da expressão numérica você copia. Dentro das chaves, a gente tem o número 46 menos 40, né? Ah, mas tem uma multiplicação fora. Tem, só que as operações que estão dentro da chave têm prioridade. Então, eu vou pegar 46 menos 40, que é igual a 6, e aí eu multiplico. Ó. 5 vezes 6, 30, e 30 mais 13 igual a 43. Então, ao todo, ele vai ter 43 figurinhas. Tranquilo? Vamos para a letra D agora. Agora eu desenvolvo a expressão numérica abaixo, descobrindo a quantidade de figurinhas do amigo de Pedro. Então, mesmo processo, você vai fazer as operações dentro do parênteses, seguindo a ordem das multiplicações e divisões primeiro, depois dentro do colchete, depois dentro da chave e por último o que sobrar. Então, ó, dentro do parênteses eu tenho 10 mais 15 dividido por 3. Como eu tenho uma divisão, ela tem prioridade. Então, primeiro a gente faz a divisão. E todo o restante da expressão numérica é só copiar. Então, eu tenho aqui 180, aí vezes 3, 180 menos chaves e aí eu continuo. Dentro do parênteses, então a gente tem aqui, ó, dentro do parênteses eu tenho 10 mais 5, que é igual a 15. Então, eu só coloco o número 15 e já tiro o parênteses dali. O restante da expressão numérica é só copiar. 180, né? Aí menos chave 3 vezes colchete 50 menos 15 mais 5, aí fecha o colchete, fecha a chave. Como eu tenho uma adição e subtração, eu faço quem está na frente, né? 50 tira 15, né? 50 tira 10, 40. 40 menos 5, 35. Aí só pegar 35 mais 5. 35 mais 5 igual a 40. E 3 vezes 40 igual a 120. Agora é só pegar 180 e tirar 120 que nós vamos encontrar um valor de 60. Questão 12. Ó. Júnior foi a uma loja para escolher um dos itens abaixo. Para descobrir o que Júnior comprou nessa loja, você precisa desenvolver a expressão numérica. O resultado será o valor do item comprado. Então, mesmo processo, ó, você vai fazer as operações que estão dentro do parênteses. Dentro do parênteses nós temos uma divisão, uma soma e uma multiplicação. Como a soma é dos dois resultados, eu posso realizar as duas contas ao mesmo tempo, se eu quiser. Então, ó, 18 dividido por 9 dá 2, mais 4 vezes 3, 12. O 25 menos o 20, o resultado não vai interferir com o que está dentro do parênteses. Então, eu posso fazer ao mesmo tempo também, né? Então, eu coloco 25 menos 20, que dá 5, e 12 mais 2, que é igual a 14. Aí é só pegar 5 mais 14, igual a 19. 19, né? Vou pegar o 100, vou somar com 19, vou somar com 1. 100 mais 20, igual a 120.
20. Então, ele comprou a camiseta, que custa 120. Na letra B, está perguntando o seguinte, ó, tem uma outra expressão numérica que a gente vai encontrar o valor aqui do qual o item que ele comprou. Então, eu tenho 5 vezes 9 mais 6 vezes o 2, está dentro do parênteses, é quem eu vou fazer primeiro. 5 vezes 9, 45, 6 vezes 2, 12. Agora eu somo esses dois valores, vou encontrar 57. 9 mais 5 vai dar 14, agora é só eu somar o 14 com 57, que dá 71. Agora a gente pega 121 e tira 71 e vamos encontrar o valor de 50. Significa que o Júnior comprou um óculos. Então, no item A, o Júnior comprou a camiseta e no item B ele comprou o óculos. 13ª questão é uma questão de termos desconhecidos, né? Então, a gente vai fazer aqui as operações de modo que encontremos os valores que deveriam estar no lugar desses quadradinhos. No item A, nós temos que 2 vezes um número mais 12 dá 62. Eu vou pegar esse 12 e vou subtrair do 62. Então, 2 vezes um número é igual a 62 menos 12. Agora é só a gente pegar esse 2 e dividir, porque ele está multiplicando o número, então eu vou dividir. 50 dividido por 2 é igual a 25. Então, no item A, o número que nós estávamos procurando era o 25. No item B, eu tenho um número que menos 21 dá 49. Bom, se eu tenho um número que quando eu tiro 21 dá 49, então se eu pegar 49 e somar com 21, eu vou encontrar o número. 49 mais 21 igual a 70. Então, no item B, o número procurado é o 70. No item C, nós temos que 5 vezes um número mais 3 dá 53. Bom, então, se eu tirar 3 do 53, eu vou ter 5 vezes um número, né? 5 vezes o número é igual a 53 menos 3, que dá 50. Aí é só a gente dividir por 5, porque o 5 está multiplicando, então eu faço a operação contrária com ele, que vai ser dividir. 50 dividido por 5 é igual a 10. Então, o número procurado na letra C é o número 10. Na letra D, eu tenho 2 vezes um número, mais 3 vezes um número, mais 5 vezes um número igual a 200. Bom, 2 vezes, mais 3 vezes, mais 5 vezes, igual a 10 vezes um número, que dá 200. Agora é só a gente dividir o 200 por 10 e nós vamos encontrar o valor desse número. 200 dividido por 10 igual a 20. 13ª questão também concluída com sucesso, bem facinho, bem tranquilo. 14ª. Agora chegou a vez de você mesmo montar a sentença matemática para encontrar o termo desconhecido. Leia com atenção o que o problema pede e encontre o valor. O triplo de um número mais 30 é igual a 90. Que número é esse? 3 vezes um número mais 30 é igual a 90. Então, eu pego 30 e vou subtrair, né? Vai ficar 3 vezes um número igual a 90 menos 30. Logo, 3 vezes um número é 60. Como 3 vezes um número é 60, é só dividir o 60 por 3 que eu vou encontrar o valor do número. 60 dividido por 3 igual a 20. Então, o número procurado é o número 20. Letra B. A soma de dois números dá 80. Um deles é 4 unidades maior que o outro. Quais são esses números? Bom, se a soma de dois números é igual a 80, e um deles é 4 unidades maior que o outro, então eu vou dizer que um deles é um quadradinho e o outro é o quadradinho mais 4, que é 4 unidades maior. E a soma desses números vai dar 80. Quadradinho mais quadradinho, a gente tem dois quadradinhos. O 4 que está somando eu vou tirar do 80. Então, 2 quadradinhos é igual a 80 menos 4, que dá 76. Quer dizer, então, que eu preciso pegar 76 e dividir por 2, porque eu não quero saber o valor de 2 quadradinhos, eu quero saber o valor de 1. Então, quer dizer que um dos números procurados é 38. E o outro é 4 unidades maior, né? 38 mais 4 igual a 42. Então, os números procurados são 38 e 42. Letra C. A soma de dois números consecutivos é 61. Quais são esses números? Dois números consecutivos, um número é uma unidade maior que o outro, né? Tipo 2 e 3, né? O 3 é uma unidade maior que o 2. O 5 e o 6 é uma unidade maior que o 5. E assim por diante. Então, nós temos o seguinte, ó. A soma de dois números consecutivos, quadradinho mais 1, igual a 61. Quadradinho mais quadradinho dá 2 quadradinhos. Aí é só pegar esse 1 e subtrair do 61. Então, 2 quadradinhos é igual a 60. Agora é só dividir o 60 por 2 e a gente vai encontrar 30. Quer dizer que um dos números é 30 e o outro só pode ser 31, porque é o seu consecutivo. Então, 14ª questão concluída com sucesso. Vamos para a 15ª questão. 15ª questão é para a gente preencher um quadro, né? No item A pede para a gente dar a relação entre o número de faces e vértices, né, de uma pirâmide. A gente já sabe que o número de faces e vértices de uma pirâmide sempre vai ser igual, porque para todas as faces existe um vértice oposto a ela. Então, o número de vértices e de faces vai ser igual. Agora, a gente precisa preencher o quadro.
Então, nós vamos preencher os elementos aqui nessa tabela de figura a figura. Na primeira figura, nós temos o formato da base, que é um triângulo. Número de faces, eu posso observar que tem uma embaixo e 3 na lateral, né? Para cada um dos lados da base existe uma face lateral. Então, 4. Número de arestas. Arestas são as linhas que ligam as faces, né? Tem 3 na parte de baixo, mais 3 em cima, 6. E como eu havia dito, o número de faces e vértices sempre vai ser igual. Vértices, então, nesse caso, é 4. Vamos para a segunda. O formato da base é um quadrado. Número de faces, você tem uma embaixo e 4 na lateral, então tem 5. Número de arestas, tem 4 arestas na base, mais 4 arestas na parte lateral, no tronco, então você tem 8. Número de vértices e arestas é igual, então você tem 5, 8 e os 5. Terceiro poliedro, qual o formato da base? Tem 5 lados, né? Se tem 5 lados, só pode ser um pentágono. Número de faces, tem uma na parte de baixo, que é a base, mais 5 na lateral, então ao todo tem 6 faces. Número de vértices é igual ao número de faces, porque a gente está falando de uma pirâmide, né? 6 e 6. A última pirâmide é uma pirâmide de base hexagonal, ela tem um hexágono na base. Número de faces vai ser 6 mais 1, né? Porque tem a base, então 7. Número de arestas vai ser 6 na base mais 6 na lateral, então 12. E o número de vértices é sempre igual. Agora a gente vai para os prismas, né? O prisma muda um pouquinho. Nós temos o primeiro prisma, cuja base é um triângulo. O número de faces tem duas bases, uma em cima e uma embaixo, que são idênticas, e as faces laterais sempre serão quadriláteros, né? Tem 3 faces laterais mais 2 bases, então ao todo tem 5 faces, né? O número de arestas é só eu contar as linhas que ligam as bases. Ó. As duas bases, cada uma tem 3 linhas, e elas estão sendo ligadas pelos vértices, tem 3 vértices, então ao todo nós temos 3 vezes 3 aí, que é 9. E o número de vértices é só eu contar os pontinhos de conta entre as arestas. Ó. Tem 3 na parte de cima e 3 na parte de baixo. Então a gente tem aí que isso é um triângulo, o número de faces é 5, o número de arestas é 9 e o número de vértices é 6. É um pouquinho diferente das pirâmides. Prisma, agora no sexto poliedro, no prisma, nós temos a base que é um quadrado. Nós temos o número de faces, né, que seriam 6, 4 na lateral, mais um em cima, mais um embaixo. Número de arestas, 3 na lateral, 4 na lateral, 4 em cima e 4 embaixo. Então eu tenho 3 vezes 4, 12. Número de vértices tem 8, 4 em cima e 4 embaixo. Vamos para o penúltimo poliedro, que no caso é um prisma também. A base tem 5 lados, então é um pentágono. Número de faces tem 5 na lateral, mais 2, que seriam as duas bases, então tem 7. Número de vértices tem 5 na parte de cima e 5 na parte de baixo. Então, ao todo, 7, 15 e 10. E a base é um pentágono. A última figura, a base é um hexágono. Né? Tem 6 lados. Então, a gente vai perceber que a base é um hexágono. O número de faces vai ser 6 mais as duas bases, então são 8. Beleza? Bom, galera, espero ter ajudado vocês, tirado as dúvidas, caso vocês tivessem. Se vocês gostaram da aula, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e deixar aqui embaixo o comentário do que você achou da aula. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e eu coloquei aqui na descrição um link para você baixar um e-book grátis com essas questões resolvidas. E um abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.